A gente estava conversando aqui nos bastidores em francês, pra você ter uma ideia. Eu e a Lili. Je ne parle pas français, como é que é? 310 cruzeiros. 310, ela tá... Olha só, Lili, qual que é a outra frase que você falou? Je suis très fatigué. Je suis très fatigué. É. E o Maurício, nosso câmera, falou, this is abóbora. Ele disse que esse aqui é abóbora. Ele falou, this is abóbora. Quis dizer em francês. Gente, francês tem esse sotaque, mas não é porque é abóbora que é abóbora. Depende muito da palavra, né, Lili? Sim, com como certeza. Como é que é? 310 cruzeiros. Bom papo de furado de francês. Deixa eu dar um beijo eu- aqui na tia Lili. Ah. Eu sou do tempo que ainda se aprendia francês na escola. Então a gente tinha um professor que ensinava a falar francês. O U era um U beija lápis. Então tinha que fazer o biquinho que se fala para falar o U. 310. 310, oui. E é legal saber, porque tem algumas palavras, mesmo sendo em inglês, mesmo vindo dos Estados Unidos, tem algumas técnicas que tem o francês, né, ali aprende, misturado. né? Então é gostoso, Agora, é bom que saber. linda essa peça, hein, Lili? O que é isso Você aqui? viu que lindo? É o vitral, Isso é como é que você chama? uma falsa janela da catedral. Que lindo, hein? Olha aí, ó. Fica à vontade, Lili. Nosso câmera Maurício vai vir aqui, né? Para mostrar todos os detalhes. Daqui a pouco eu vou passar de novo a sua loja, que é o Pano Xadrez, né? O site. Vou passar daqui a pouco para vocês informações sobre a máquina da Singe, para quem ainda quer ter uma máquina brilhante. Dá tempo ainda, mas fique à vontade aqui. Ainda temos paçocas, sobrou ainda na nossa época de festa junina, viu, Lili? Fique à Ok. vontade aqui com os modos. É a tia Lili aqui no ateliê. Obrigada, doutora. Então a gente tem aqui, mais uma vez eu quero agradecer as minhas alunas que ajudaram no passo a passo, a Claudinha e a Patrícia. Esse aqui foi a Cláudia que fez, o outro que a gente apresentou no programa passado foi a Patrícia. Então eu tenho aqui já 2 tecidos, olha, um de frente para outro. Eu estou usando tecidos Fernando Maluí, esse é um tecido novo, é lançamento agora. E a gente resolveu fazer nessas cores, mas essa técnica você pode fazer na cor que você quiser. Eu acho muito bacana também em xadrez. O xadrez é uma cor, até por isso que o site chama Pano Xadrez, é um tecido que eu gosto bastante. E aí, quando você muda a cor, você muda também o estilo. Se você usar xadrez, vai ficar uma coisa mais outono, mais inverno, né? Uma coisa mais country. Então, eu tenho aqui 2 tecidos. Este aqui a gente vai usar em todos os círculos que a gente fizer, porque vai ser o forro da peça, que é uma parte que aparece também no direito. E já a parte de cima, a gente vai variando essas partes centrais que vocês estão vendo, cada um é de uma cor diferente, então, e o de baixo é sempre o mesmo. Então, a gente pode fazer de várias formas. Uma delas é fazendo um molde. Esse molde aqui, ele tem 20 centímetros de diâmetro. Eu só colocaria em cima dos 2 tecidos juntos já, risca, e essa linha de risco é onde a gente usa para costurar. Eu não vou cortar nesta linha. Então, vou riscar aqui, vou puxar aqui que a gente já tem uma mais adiantada, olha. E a costura é feita exatamente em cima da linha que foi feita, tá? A gente pode usar um lápis, pode usar também um daqueles marcadores especiais para patchwork. Se eu não quiser, eu posso usar uma régua, que a gente já tem também uma régua. Essa régua é fornecida assim, olha, em 1/4 do círculo. E aí, nesse caso, eu teria que dobrá-lo em 4. Então, eu vou dobrar, tirar aqui pra gente ver, olha. Dobro, passo a ferro, né, para ficar bem acertadinho, um em cima do outro, bem justinho. Então, a gente vai colocar aqui no ângulo, olha. E aí, a gente vai usar o cortador para cortar. Então, é uma forma mais simples. Então, só vir aqui e colocar, posicionar para cortar, tá? É uma forma mais simples, mais ágil, porque a gente pode cortar várias camadas ao mesmo tempo. E a gente tem alguns tamanhos diferentes também, tá? Então, são as 2 formas. Essa aqui eu vou cortar primeiro e costurar depois, não é o que a gente fez aqui. De qualquer forma, se não tiver a reguinha por enquanto, pode usar o molde que dá certo do mesmo jeito. Então, essa daqui a gente já riscou, já costurou exatamente em cima da linha. É só costurar bem devagarinho com a agulha centralizada, bem devagar, que aí vai bem em cima da linha. E aí a gente vai cortar deixando uma sobrinha de costura, tá? Então, eu vou cortando aqui ao redor, deixando mais ou menos meio centímetro, bem certinho também, para não estragar o trabalho, né? Às vezes a gente tem pressa e acaba cortando onde não deve. Então, vai cortando bem acertadinho, tá? A gente já tem uma aqui mais adiantada, que eu vou puxar para cá, olha. Então, essa daqui já está terminada, já está cortada tudo ao redor. E aí, nós precisamos revirar, porque tá fechado o contorno todinho.
e eu preciso, é óbvio, de uma pequena abertura para a gente poder revirar para o outro lado. Só que eu não vou desmanchar a costura, tá? Como a gente vai depois, posteriormente, dobrar, eu vou fazer um pique nesta parte, na parte colorida, digamos assim, do trabalho, para a gente poder revirar. Então, ao mesmo tempo que eu corto, eu não estrago o acabamento ao redor, porque sempre quando a gente desmancha um pouquinho a costura, a gente fica com... quando vai costurar, às vezes fica meio tortinho, e dessa forma aqui a gente tem uma forma mais simples, olha, abrir, e aí a gente vai revirar. Então, o mais fácil é pegar o extremo oposto, eu posso até puxar por aqui mesmo, olha. Então, peguei lá o extremo oposto e puxo por aqui, ó. Ele vem bem facilzinho para a gente revirar. Depois que tiver revirado, a gente pega um hashi, um palitinho que a gente tiver lá. Palitinho de churrasco eu acho que dá também, mas ele é um pouco frágil para isso. A gente tem aqui o hashi, olha, o hashi, essa aqui é aquela pecinha que a gente usa para comida japonesa. E aí a gente vai passar aqui no entorno, olha, bem certinho para abrir bem direitinho, tá? Então, passa aqui, deixando, fazendo a costura ficar bem certinha, olha. Faz no entorno todinho e passa ferro para ficar bem bonito. Deixa eu virar aqui só para mostrar mais uma vez a abertura, olha. Essa abertura a gente faz a mais ou menos 1,5 cm da borda. Eu não posso aproximar muito aqui, porque senão ele vai também causar algum transtorno aqui, não vai ficar o círculo muito certinho. E eu também não posso ultrapassar a medida que a gente vai costurar aqui, porque quando eu dobrar, eu vou esconder essa parte. Então, é óbvio, eu não vou fazer também muito no centro do círculo. Feito isso, a gente, depois que desvirou tudo certinho, é só passar ferro e tá tudo certinho. Essa técnica, nós não escolhemos as cores, as meninas foram fazendo para ficar mesmo bem colorido. Mas a gente pode até calcular a quantidade e já fazer essa etapa em todas elas. Então, fica muito mais fácil se eu for fazendo tudo ao mesmo tempo. Corto tudo primeiro, risco tudo, levo tudo para a máquina, costuro ao redor, depois corto tudo e aí assim por diante vai ficando mais fácil e rende mais também o trabalho. Então, essa aqui já está passadinha, olha, a aberturinha está aqui, olha. Já passou, já ficou bonitinho ali. E aí a gente vai dobrar em 4 para fazer uma marcação. Então, dobro aqui, coloco 2 alfinetinhos, deixo esses alfinetes aqui para ficar uma marquinha. E aí eu vou dobrar ao contrário, olha, fazendo os alfinetes coincidirem do outro lado. Desta forma, eu consegui uma linha em cruz, né, no trabalho e centralizado. Eu tenho centro em todas as partes. Significa que todos esses pedacinhos estão absolutamente iguais. Por que a gente precisa fazer isso? Que nós precisamos, então, fazer uma linha, riscar uma linha. Vou voltar esse aqui um pouquinho, olha, vou por aqui. Então, para fazer essa linha, eu pego uma régua, coloco da marcação do alfinete até a outra, faço o traço, vou virando e assim por diante. Então, a gente vai fazendo os traços até a gente obter um quadrado aqui, tá? Esse quadrado, na hora de fazer esse quadrado, a gente tem que tomar cuidado para que fique escondido o cortezinho que a gente fez. Eu não posso deixar o corte nesse ângulo aqui, olha, no cantinho, né, no biquinho do quadrado. Ele tem que ficar encaixado aqui, olha, esse tá aqui, olha, porque ele vai ficar escondido. Se eu colocar aqui, quando eu fizer isso, ele vai ficar aparecendo, tá? Então, tomado esse cuidado, já tá pronta a primeira parte do trabalho. É muito simples, é muito fácil. Deixa eu lembrar uma coisa antes. Eu falei que a gente poderia usar tecidos xadrez. A gente pode usar também bordados. Fica muito bacana. Então, a gente costuma bordar, quem faz ponto cruz, usa um tecido chamado etamine. A gente pode usar etamine colorido ou etamine branco. E aí, nesse caso, tomar o cuidado de deixar o bordadinho bem centralizado aqui no meio do quadrado. Então, eu posso fazer, por exemplo, um tema infantil. Como esse trabalho ele não tem manta acrílica, não tem aquele recheio que a gente costuma fazer no patchwork, ele fica bem leve. Então, uma colcha para o nosso clima aqui no Brasil é muito bem-vinda, porque ela vai ficar leve também. Ela fica
Ela é de algodão, ela chega a aquecer, mas sem aquele calor de um patchwork tradicional, digamos assim, ou de um cobertor. Então, para crianças também é uma técnica bastante interessante. E não só manta também, a gente pode fazer caminho de mesa, pode fazer o que quiser, tá? Então, depois que a gente fez essa parte em todos, a gente vai colocar em cima de uma mesa ou até em cima da cama para a gente verificar as cores que a gente quer próximas uma da outra. Então, se nessa hora você faz a montagem e dá uma olhadinha para ver se ficou do seu gosto. Se não, você muda de lugar, põe o azul mais para cima, o verde mais para baixo e organiza bem direitinho. Aí é a hora da gente fazer a costura para juntar um círculo a outro. Olha, a gente toma o cuidado de alinhar os quadrados aqui, olha, prestando atenção onde está a abertura, olha. Para eu não deixar, no caso ali a gente deixou as bordas abertas, então eu tenho que tomar o cuidado de não deixar essa abertura onde vai ficar a borda aberta. Aí o outro lado a mesma coisa, a gente coloca o alfinete e aí a gente vai para a máquina costurar então. É uma costura simples, normal. Deixa eu voltar aqui que a minha agulha não está centralizada. Nessa hora eu preciso que a agulha esteja centralizada, porque eu vou costurar exatamente em cima da linha que a gente fez, olha. Então, coloquei bem certinho um em cima do outro e vou bem devagar direcionando a costura para que fique em cima da linha que a gente traçou. É muito importante isso para que não haja distorção. Eu vou, na hora de juntar, fazer com que todos fiquem do mesmo tamanho. Então, olha, aqui precisa estar bem alinhado, tá? Para ele também não distorcer no final. E a costura a gente precisa fazer com que fique bem em cima da linha também, tá? Aqui a gente está usando um marcador que ele desaparece depois, então eu não preciso nem tomar nenhum cuidado. Lembrando, eu estou tomando cuidado de dizer isso, porque como está aparecendo que é tinta, alguém pode querer usar uma caneta esferográfica, alguma coisa assim. Não usem, porque depois, quando lavar, vai borrar. Então, dá até para usar um lápis ou um giz apropriado ou essa caneta que ela desaparece sozinha. Mas fora isso, não usem porque não vai dar certo, tá? Então, terminado isso, em todas as partes que a gente fez, nós vamos abrir e passar ferro, vincando, deixando bem aberto. Então, olha, é muito importante que esteja, olha como ficou bem certinho aqui, olha, bem bonitinho, um em direção ao outro. Se a gente não tomar cuidado com isso, vai ficar um degrau entre um e outro. E aí os centros não vão ficar bonitos, não vão coincidir e aí vai ficar bem tortinho. Então, bastante cuidado em cada fase para que fique bem interessante. A gente já tem uma outra aqui mais adiantado, olha. Então, eu tenho 2 iguais. Lembrando que aqui, olha, como é um passo a passo, a gente tem só 2. Então, eu tenho 2 pares, né? 2 aqui, 2 aqui. No caso de uma coxa, eu tenho que ver quantos eu vou utilizar e montar carreiras. Então, isto seria uma carreira e esta seria a segunda carreira. Se eu for fazer uma coxa e eu for utilizar, vamos supor, 20 círculos, eu vou unir os 20 círculos e os próximos 20 também. E juntar a carreira inteirinha uma junto da outra para ficar mais fácil. Então, eu não vou fazer 4 a 4 e ir juntando. Eu faço mesmo no sistema convencional, o sistema que a gente usa para fazer o patchwork. Montando carreiras e depois unindo todas elas. Então, eu vou juntar aqui, ter o cuidado de fazer a mesma coisa. Olha, vou puxar assim, ó. E vou fazer com que fique bem alinhadinho aqui, olha. A costura bem alinhada. Vou prender aqui com alfinete. Esse alfinete é alfinete cabeça de flor, que é muito usado no patchwork, porque o alfinete de bolinha, ele deixa com um relevo, e esse não. Ele é chatinho, então a gente pode até costurar sobre ele. É um dos materiais que a gente usa para fazer patchwork, é um dos materiais básicos. A gente usa a placa, a régua, o cortador e o alfinete cabeça de flor é o que a gente pede também. Então, olha, alinhei direitinho, vou ter o cuidado de alinhar aqui também, deixar tudo muito bem certinho, olha, no começo e no final. Tendo esses cuidados básicos, a gente vai ter um trabalho muito bonito no final.
É muito importante o capricho no patchwork. Eu costumo dizer que é um dos valores, né, do patchwork, porque o tecido em si que a gente usa até é pouco, mas o trabalho que a gente tem, o capricho que a gente tem, é que vai fazer com que ele tenha realmente bastante valor. Então, depois que a gente acertou certinho, eu vou levar para a máquina de novo, olha, e nós vamos então costurar. Vou fazer a costura também acompanhando a linha que foi traçada, unindo um ao outro. Nessa hora que a gente está juntando a carreira, eu posso vir direto aqui, olha. Notem que uma já vem certinho em cima da outra aqui, olha. Posso ir direto unindo as carreiras do início até o fim. Deixa eu dar uma puxadinha aqui para acertar, porque eu não quero que fique degrau. E aí nós vamos até o fim. Chegou aqui no final, se quiser pode deixar o fio comprido e dar um nozinho no começo e no final. Não precisa fazer retrocesso, mas pode dar um nozinho. Eu vou tirar aqui o alfinete e abrir pra gente ver então como ficou, tá? Juntamos, olha. E aí é fazer a mesma coisa, abrir aqui pra ficar bem legal, ok? Depois que a gente juntou tudo, a gente ainda não terminou. A gente ainda tem um serviço que pode ser feito à mão, o pontinho invisível, eu posso vir aqui e prender tudo isso à mão. Algum tempo atrás, ainda no site do Ateliê na TV, a gente fez essa técnica, mas com a verdadeira a gente fez, a janela da catedral. Essa é chamada de falsa janela da catedral porque ela imita, mas nem por isso ela é menos importante, não é falsa e tem menor valor. Não, ela tem tanto valor quanto. Apenas ela é falsa porque a outra foi feita primeiro do que essa, tá? Então, agora a gente pode fazer à mão, que é o mesmo trabalho que foi feito lá. Ou nós podemos fazer a máquina usando um pontinho de bordado ou um pontinho reto. Eu vou usar um pontinho de bordado, aqui eu não trouxe um ferro hoje, mas a gente... É óbvio, passaria aqui a ferro, tudo que a gente faz no patchwork, a gente leva para passar. Então, vou pôr aqui bem certinho, olha, abrindo. E a gente vai, então, fazer uma costura. Eu vou levar para a máquina para costurar, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante que a gente faz. Por exemplo, normalmente, se a gente não tem muitas informações, nós iríamos até aqui, iríamos voltar. E aí tem que parar e começar de novo outro. Nesse caso, nós vamos fazer uma costura contínua, olha. Eu vou vir para cá, vou vir aqui, posso ir assim até o final e depois retornar fazendo a mesma coisa, olha. E aqui a mesma coisa, eu venho, vou até o fim e volto no sentido contrário. Isso significa que eu não tenho quebras de linha, eu não vou parar a cada gominho que eu for costurar. Eu vou costurando e volto e retorno fazendo tudo do outro lado da mesma forma. Vou trazer um aqui, olha, que as meninas já deixaram prontos. Esse foi feito com uma costura reta. Então, é só deixar a máquina do jeito que ela está mesmo e vir fazendo uma costura reta todo ao redor, que é bastante interessante. Ou então, a gente pode fazer o bordadinho. Elas escolheram aqui um pontinho de bordado que é bastante comum, é um bordadinho que se chama pé de galinha. E foi feito, então, no meio, você vai direcionando, fazendo que o ponto bata de um lado e bata de outro. E eu não sei se vocês estão reparando, mas esse aqui, ele está ao contrário do que o outro. É uma amostrinha, olha, nós temos 2 amostras. Pode ser também usado como um suporte, um descanso para copo, para você decorar a mesa. Vamos supor, você coloca um caminho de mesa, você pode fazer um jogo americano e ainda pode fazer essas pecinhas aqui para colocar ao lado, para colocar o copo em cima e para decorar a mesa. Então, esse está ao contrário do outro, mas olha que interessante também. Esse aqui, olha, tá o colorido aqui e o claro aqui, olha. E esse aqui tá ao contrário. Então, o claro tá embaixo e o colorido tá em cima, tá? As duas formas também ficam interessantes. Olha que bonito quando a gente junta. Também fica bem legal, bem bacana. Eu acho que eu vou puxar outra peça ali pra gente ver. Você tá gostando, Dotan?
Ainda mais com essa paçoca aqui que Então, você tá trazendo pra você tá gente. vendo? O que é isso? E o doce de aboborá. Aboborá, né? Foi o Maurício que falou. Aboborá. Aboborá. Olha que bonito. Olha que lindo que ficou. É um trabalho fácil. Você viu que eu até usei menos tempo, Sim. de tão fácil que ele é, de tão simples. Mas não é por ser fácil ou por ser simples que ele é menos Simples, bonito. sim. Porque você vê que ele é bastante Maravilhoso. impressionante, Olha o né? detalhe dos pontos. Agora, Pois Lili, é. colocou o seu site, né? Eu vi que você tem projetos, você tem os materiais, tem tudo lá no seu site, Lili? E essa semana a gente está com a Semana Casa Aberta de novo. Ó, Estamos lá que esperando maravilha! todo E mundo de aproveitando braços na Mega abertos. Artesanal, então